Marcos capítulo 3, a partir do versículo 1. Quem encontrou, diga: Senhor, eu amo a tua palavra. Senhor, eu amo a tua palavra. Glória a Deus. Diz assim: Pedro e João subiram ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que queriam entrar no templo, implorava que lhe desse uma moeda ou uma esmola. Pedro, fitando, ou juntamente com João, disse-lhe: olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Os seus pés e tornozelos se firmaram, de um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe acontecera, ou por isso que lhe acontecera. Amém? Vamos orar. Feche seus olhos, cubra a sua cabeça e peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração de forma poderosa, de forma maravilhosa, que o Senhor possa ministrar essa palavra agora, ministrar ao seu coração, desde sexta-feira que nós estamos aqui, sendo ministrados pelo Senhor, e hoje estamos, agora à noite, fechando essa série de ministrações, ou fechando a conferência propósito. Ore ao Senhor agora e peça ao Espírito Santo de Deus que ministre ao seu coração e fale poderosamente com você. Pai amado, Senhor, Deus maravilhoso, como é bom estar na tua presença, Senhor, e celebrar o Senhor, bendizer o teu santo nome, pertencer à tua casa, pertencer a uma família, pertencer à família Nova Vida, Senhor, isso é maravilhoso. Nós estamos aqui nessa noite agora pedindo a cobertura do sangue do Cordeiro, pedindo o livramento, a proteção do Senhor, meu Pai, porque seremos ministrados pela tua palavra, temos recebido de bom grado a tua palavra e ela tem falado no nosso coração, ela tem despertado em nós, Senhor, ela tem nos ensinado, ela tem nos mostrado, e nós cremos que nessa noite, Senhor, no final dessa conferência, nós cremos que não será diferente, que o Senhor irá ministrar agora ao nosso coração. Por isso eu quero pedir ao Espírito Santo, pedir ao Senhor que cative essa mente agora, que cative esse coração que está disperso, que repreenda todo espírito maligno, Senhor, de dúvida, de inquietação, todo espírito, Senhor, que vem para roubar a palavra, que vem para trazer confusão na mente, confusão na alma, todo espírito que vem, Senhor Deus, para trazer a distração, todo espírito das trevas que nesse momento coloca sono, coloca cansaço, dor nas pernas, dor de coluna, dor nas costas, dor nos joelhos, está repreendido agora toda a obra do inferno que se levanta, todos os espíritos malignos que trazem confusão, que não impede ou que impede o teu povo de ouvir corretamente será ministrado. Nós repreendemos agora. Espírito Santo venha nos ensinar, venha trazer a tua palavra de poder sobre nós, sobre a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos em o nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de você se assentar, diga para 3 pessoas: Shalom. Glória a Deus. O poder do Evangelho. Podemos assentar. O poder do Evangelho. O quanto é extraordinário saber que há poder no Evangelho de Jesus. Nós estamos aqui sendo ministrados sobre propósito, numa conferência de propósito. Temos sido despertados para aqueles que estiveram aqui na sexta-feira
sobre a nossa identidade transformadora. Fomos ministrados ontem sobre como ser um discípulo como Jesus e com Jesus. Hoje pela manhã tivemos um delicioso café e sentimos a falta de muitos de vocês. Sei que poucos trabalham no domingo de manhã, mas uma boa parte preferiu tomar café em casa do que tomar café com a sua família. Sentimos a sua falta, mas somos ministrados sobre o poder da comunhão e agora seremos ministrados sobre o Evangelho de poder. O poder do Evangelho, o poder das boas novas, o poder que muda, o poder transformador, o poder que nos colocou aqui neste lugar, que nos trouxe aqui a este lugar. Nós temos aqui um relato bíblico, depois que Jesus ressuscita, depois da sua morte e ressurreição, nós encontramos dois dos seus discípulos aqui agora, sendo usados pelo Senhor para uma demonstração de poder, para uma demonstração que há poder no Evangelho, mas não é no Evangelho de João, não é no Evangelho de Pedro, não é no Evangelho de Mateus, não é no Evangelho de Cátia, de Wellington, de Quitéria, de Valdirene, é no Evangelho de Jesus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Dois homens estão aqui agora, e me parece necessário a gente lembrar um pouco desses dois homens. Quando Jesus então nos chama, Jesus os tira da onde eles estavam, todos dois tinham uma profissão, todos dois eram pescadores, era uma profissão muito comum naquela época, e eles eram excelentes pescadores, né? O pai de João, juntamente com o seu irmão Tiago, tinha uma empresa na área de pescaria, construíram um legado, né? Foram os empreendedores da época, né? Compraram vários barcos, agregaram várias pessoas, toda a família ali, os dois filhos, né? Tanto João como Tiago, trabalhavam na empresa do pai, era uma empresa familiar, era uma empresa bacana, eles viviam bem da pescaria, mas no entanto um dia eles têm um encontro transformador, eles encontram Jesus, que não é apenas um profeta qualquer, que não é apenas um mestre da lei, mas era a própria palavra, era o Logos, era a palavra do Senhor e continua sendo a sua própria palavra, porque Ele é a palavra, o Evangelho é Ele mesmo. E aí então Ele chama aqueles dois homens e imediatamente eles largam tudo que tem, abandonam toda a carreira promissora que tem e eles vão caminhar com Jesus. Eles vão caminhar com o dono do poder, com a fonte do poder, com aquele que muda, que transforma, que cura, que restaura, que salva, que liberta. E quando Pedro chega em determinado momento, Jesus olha para Pedro e diz assim: olha, você não chamará mais Simão Pedro, porque Simão é inconstante. Simão é aquele que ora está bem, ora está lá embaixo, ora parece uma gangorra, ora está na igreja, glória a Deus, aleluia, ora está lá embaixo, desanimado, preso dentro de um quarto, ora está servindo na igreja, ora está lá na festa, lá mundana, está curtindo e por aí vai. Mas Jesus disse: olha, o meu poder te transformará e você será chamado Pedro, porque eu preciso de você. Uma pedra pequena, mas será alguém que não será inconstante. João, em determinado momento, quando Jesus estava ensinando eles, algumas pessoas rejeitaram Jesus e João, mais do que depressa, chegou para Jesus e disse assim: olha, Senhor, vamos orar para que caia fogo do céu e consuma essas pessoas. E Jesus então repreende João, juntamente com seu irmão Tiago, e Jesus processa uma mudança na vida deste homem. E quando nós encontramos lá no final do Evangelho, lá no final do Novo Testamento, nós encontramos o apóstolo João, agora aquele que era impetuoso, aquele que queria mandar fogo do céu e consumir as pessoas, agora esse homem é transformado no apóstolo do amor. É um homem que prega o amor, que ensina o amor, e ele diz para
primeira, segunda, na sua terceira carta, e ele começa o tratamento dizendo para os discípulos: filhinhos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Filhinhos, não amemos só de palavra, mas amemos em obra e em verdade. Nós encontramos dois homens que foram transformados pelo Evangelho, porque um dia disseram sim para o propósito de Jesus. Como você tem respondido ao chamado, ao propósito que o Senhor quer estabelecer na sua vida? Qual é a sua resposta para o Senhor Jesus Cristo diariamente? Qual é a sua resposta para aquilo que foi ministrado ao seu coração na sexta-feira, no sábado, hoje pela manhã? Esses dois homens disseram sim para Jesus, sem saber quem ele era, mas tiveram no seu coração, foram chamados por aquele que é o Evangelho, por aquele que é a palavra, e as suas vidas foram transformadas porque disseram sim. Deus espera que você responda sim. Deus espera que você se posicione, porque propósito é se posicionar. Propósito é tomar uma atitude. Não é sair daqui e voltar para casa e viver mais uma semana, viver mais um mês, viver mais 2 meses, um ano, não. É se posicionar diante de um propósito que o Senhor tem estabelecido. E você é inteligente o suficiente para saber que Deus tem te falado, Deus tem te mostrado os seus propósitos, Deus tem revelado o seu propósito para você, Deus tem mostrado o propósito para a sua casa, para a sua família, o propósito para a nossa família, nova vida, Deus tem mostrado, mas depende de mim, depende de você, dizer sim para o Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui. Esses homens então passam por um processo mais ou menos de 3 anos e meio, porque é um processo de Deus para as nossas vidas, e nós não podemos impedir o processo do Senhor. Nós precisamos entender que é um processo e a gente não pode parar no meio desse processo, muito menos interromper e voltar atrás. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz assim: que o Senhor não tem prazer na alma daqueles que retrocedem, na alma daqueles que abandonam o propósito. Deus não tem prazer na alma daquele que diz não e volta atrás e vai viver outra vida que não seja o poder do Evangelho. Esses homens caminharam com Jesus, viram Jesus, aprenderam um pouco de Jesus. Só que agora no capítulo aqui que eu li, Jesus não está mais com eles presencialmente, porque agora Jesus já havia ressuscitado e havia voltado para os céus. Mas a presença do Senhor estava com eles, porque a presença do Espírito Santo é a presença de Jesus, é a presença do próprio Deus em nossas vidas. E agora eles têm experiência para que Deus vai usar eles e mostrar para eles o poder do Evangelho. Eles viram o poder do Evangelho na vida de Jesus. Eles viram o poder do Evangelho quando Jesus pegou 5 pães e 2 peixinhos e alimentou uma multidão de mais de 5.000 homens. Eles viram o poder de Jesus quando Jesus chegou em Betânia e Lázaro, seu amigo, já havia mais de 4 dias que havia morrido. E Jesus então mandou ele sair lá e ele saiu com vida. Eles viram o poder do Evangelho se manifestar quando Jesus estava chegando numa cidade chamada Naim, e ali estava saindo um funeral de uma mulher viúva que estava carregando o seu único filho para enterrar. E eles viram o poder do Evangelho se manifestar quando Jesus se compadeceu daquela situação, sentiu a dor daquela mãe que era viúva, não tinha um esposo, não tinha mais outros filhos. E eles viram o poder de Jesus tocar naquele leito, naquele esquife, naquele caixão, tocar naquilo e o jovem ter vida novamente. Eles viram tudo isso manifestado, o poder de Jesus, do Evangelho de Jesus. E eles estavam experimentando do poder de Jesus, porque o Evangelho transforma as nossas vidas. Amém?
10 anos atrás? Sim ou não? Sim ou não? Você pode dar um louvor de palmas ao Senhor, porque é o poder. Agora eles não tinham mais a presença física de Jesus. E agora eles sobem para o templo para poder orar, porque era uma hora de oração. Eles foram orar. Eles ainda cativavam, eles ainda tinham o hábito, como todo judeu, de orar às 15 horas, de orar às 3 horas da tarde, porque era a hora do sacrifício, era a hora que o Senhor Deus estabeleceu para que pudesse ser o sacrifício da tarde, sacrificar em adoração, em louvor e gratidão ao Senhor. Só fazendo um parêntese, Jesus, ele morreu às 15 horas da tarde, porque Jesus foi o sacrifício real, o sacrifício verdadeiro. Quando ele estava naquela cruz, ele olhou para o céu e disse: Tetelestai, tudo está consumado. Pai, a ti ou em ti eu entrego meu espírito. Era às 15 horas da tarde. O poder do Evangelho se manifesta na minha vida quando eu oro, quando eu entendo a importância de orar, quando eu entendo a importância de buscar o Senhor através da oração, quando eu entendo que a minha oração muda o ambiente aonde eu estou, que eu preciso orar, eu preciso clamar, eu dependo de oração. Jesus como Filho de Deus, Jesus como o próprio Deus, o ministério de Jesus é marcado pelo poder do Evangelho, pelo poder transformador, pelo poder da cura, da restauração. As pessoas olhavam para Jesus e diziam: esse rabino, esse mestre é diferente. O que ele prega são palavras de autoridade. Mas todo o ministério de Jesus, que começa a partir de Mateus capítulo 4, e vai se findar lá em João capítulo 20, capítulo 21, todo esse ministério de Jesus é pautado por uma coisa: oração. Nós precisamos nos despertar num propósito para orarmos, para entendermos a importância de buscarmos ao Senhor através da oração. O quanto é importante eu me ajoelhar, o quanto é importante orar de pé, orar sentado, orar agachado. Eu já falei aqui uma vez sobre oração e eu ministrei sobre isso, porque às vezes há um contexto, e às vezes a gente é criado nesse contexto, de que a oração só funciona se for de joelhos. E aí muitas pessoas, quando chegam a um ambiente como esse, a primeira coisa que elas fazem é o quê? Ajoelhar. Mas ajoelham só fisicamente, porque o coração não se humilha diante de Deus. Você pode ajoelhar, não tem problema, mas deixe que o seu coração também esteja quebrantado diante do Senhor. Mas se ora em pé, se ora deitado, se ora agachado. Davi orou deitado no chão. Tem uns aí que não pode orar muito sentado nem deitado, porque senão vai começar a abençoar o capeta e a amaldiçoar Deus na oração, Porque tem uma unção de Morfeu que é uma bênção. 2 minutos já está nos braços de Morfeu, suspirando, babando, Morfeu é, para quem às vezes eu brinco sobre, fulano está nos braços de Morfeu. Morfeu na mitologia grega é o deus do sono, ou era o demônio do sono, era o responsável pelo sono. Então de vez em quando a gente brinca: fulano está nos braços de Morfeu, misericórdia, não recebe não. Mas tem uns que começam a pregar, começam a dormir, não é verdade? Começa a cochilar, mas na hora que acaba o culto, o sono vai embora, desperta, aí fica 2, 3 horas acordado, Vença o sono em nome de Jesus. Deus tem um propósito para nós, da vida desses 2 homens aqui. Mas eles estavam indo ao templo. A importância, o propósito da vida na igreja.
O propósito que precisamos entender, que há um propósito de Deus para mim e para você na igreja. A pastora já ministrou aqui algumas vezes, ministrou no domingo passado uma palavra impactante, uma palavra poderosa. Que se Deus não tivesse propósito que você pertencesse a uma igreja, que se Deus não tivesse propósito que eu pertencesse a uma família, a uma igreja, ao nos convertermos, o Senhor nos recolheria para si. E aí nós vamos viver lá na glória eternamente, sem nenhum problema, sem horário, não ia ter horário, lá não vai ter preocupação com hora, não vai ter preocupação com sono, com trabalho, não vai ter preocupação com casa, não vai ter preocupação com dinheiro, com saúde, com bem-estar, porque lá nós vamos viver eternamente adorando ao Senhor Jesus. Mas quando o Senhor, então, pela misericórdia dele, está nos concedendo vida, é para que nós entendamos que há um propósito na igreja. Há um propósito de ser a igreja, de estar na igreja. E aqueles dois homens entenderam que eles precisavam continuar indo ao templo orar. E eles mantiveram esse ato de oração. E às 3 da tarde, então, eles sobem até aquela casa, porque precisamos, irmãos, ir. Não há como cumprir o propósito do Senhor preso e estagnado dentro de um quarto, assistindo o culto pela internet. Que bênção que tem a internet, que bênção que tem, né? Estamos hoje podendo transmitir o nosso culto ao vivo, né? Glória a Deus por isso. Normalmente só filmamos a administração, né? Mas hoje estamos podendo, graças ao computador que temos ali. Então precisamos, bom Cauê, joia, precisamos de um outro computador, que possa rodar isso, mas isso não é para substituir a presença na casa, isso é para atender aqueles que não podem estar na casa, que trabalham, que estão doentes, que estão viajando por motivo de trabalho. Não para atender aquele que não veio por um capricho, porque deu dor de barriga na unha e aí eu vou ficar em casa. Não para atender um capricho daquele que acha que vai adoecer amanhã, mas já não vem hoje porque vai adoecer amanhã. É para alcançar aquele que na madrugada começa a fuçar a internet, procurando algo, procurando um alívio para o seu coração, procurando a paz interior, procurando o evangelho de poder, e aí ele se depara com um vídeo desse, ele se depara com uma pregação dessa, e aí, então ele assiste e é mudado e é transformado com oração, com testemunho. Então nós encontramos aqui dois homens que entenderam o propósito de ir à casa, que entendeu o propósito de oração. O evangelho de poder se manifesta na minha vida através de oração. Estamos aqui hoje, somos o que somos hoje. E quando perguntei para vocês se hoje vocês são melhores do que há 5, 10 anos, todos unanimemente disseram: somos. É porque alguém orou por você, é porque alguém foi à casa, é porque alguém pagou um preço de oração, alguém jejuou, alguém fez uma campanha por você, alguém colocou os joelhos no chão, alguém subiu no monte para orar, alguém levantou a mão, alguém te evangelizou, demonstrando o evangelho de poder. E o evangelho de poder nos confronta a orar. Ore pelas suas causas, ore pelas causas dos outros. Não tome nenhuma decisão sem antes orar, sem colocar no trono do Senhor, sem colocar aos pés do Senhor Jesus Cristo e ficar parado ouvindo a resposta dele. Mas aqueles homens então entenderam o propósito de Jesus. E um daqueles dias que eles então eles vão ao templo orar. E o templo está estabelecido em Jerusalém. Os dois não eram de Jerusalém. Os dois não eram moradores de Jerusalém. Jerusalém era a capital do império, era onde tudo acontecia, aonde estava o templo. Mas havia um entendimento de que Deus se manifestava também no templo e que precisava ir ao templo. E eles estavam ali porque Jesus havia falado com eles em Lucas capítulo 24, versículo 49, para que eles ficassem em Jerusalém.
porque lá em Jerusalém eles iriam ser revestidos de poder. E então agora, cumprindo esse propósito, porque, meu querido, o evangelho de poder nos leva a cumprir, a ter compromisso. Nós nos comprometemos com várias coisas, não é verdade? Nós nos comprometemos. Se você vai entrar numa empresa, você passa lá pelo treinamento, você passa lá pela, como é que chama lá, aquele dia que tem lá, pelo, eu ia falar conexão, integração, né, que parece a nossa conexão, integração. Lá na integração você recebe o crachá, recebe a roupa, você recebe as instruções, lá deve dar uma cartilha dizendo quais são as regras da empresa, e se você se compromete com a empresa, então você fica na empresa. Se você não se compromete, você é demitido, mandado embora. O reino de Deus, que traz o poder transformador, ele requer de nós comprometimento. E aqueles dois homens estavam inteiramente compromissados. Já haviam mais de 50 dias que estavam fora de casa. E agora, quando eles vão para casa, eles vão orar, eles vão ao templo orar, eles se deparam com uma cena. Ali está um homem que desde o ventre materno ele tinha um problema, uma deficiência. Ele não era aleijado, ele era um coxo. Ele tinha algum problema, mas ele conseguia, alguém levava ele e colocava ele lá. Alguém todos os dias pegava ele da casa dele e o transportava e colocava na porta do templo, na porta chamada Formosa. Alguns estudiosos, então, entendem que aquele homem tinha em torno de 40 anos. 40 anos. Que ele era levado e colocado ali naquele lugar. Isso nos faz entender que Deus tem um ciclo, um tempo nas nossas vidas. E o tempo de Deus, ele tem chegado para cada um de nós. O tempo de Deus tem sido revelado para cada um de nós. E muitas das vezes nós estamos perdendo a oportunidade. Nós não estamos dizendo sim para o propósito do evangelho do poder. Nós estamos deixando o tempo passar. Nós estamos perdendo a oportunidade. Há um tempo do Senhor e o tempo é hoje, para que você viva o evangelho do poder, o propósito de Deus para a sua vida, para que você viva o propósito de Deus para o seu casamento, para o seu relacionamento, para a vida dos seus filhos, para a sua vida pessoal. Mas agora, quando Pedro e João estão indo, eles estão indo, subindo aquelas escadas, entrando ali pela porta. Ele então observa que ali havia um homem pedindo esmolas há 40 anos, diz alguns estudiosos. Há um bom tempo. E aí, então eles olham para aquele homem, diz o texto que eles olharam para o homem. Nós precisamos enxergar o que Deus tem falado aos nossos corações. Pastor, mas não seria ouvir? Nós precisamos ter os nossos olhos espirituais abertos. Porque com os nossos olhos espirituais abertos, nós temos entendimento do que Deus está fazendo, do que Deus está ministrando. E o diabo tem se levantado veementemente. O diabo muitas vezes tem paralisado, tem impedido. Quantos não vieram? Quantos se propuseram vir e não vêm? Eu dizia hoje para Sara, olha, você já reparou que todas as vezes que nós fazemos conferência, congresso de 2, 3 dias, tem algumas pessoas que elas não conseguem ir todos os dias. E não é porque elas não têm vontade, não. É porque sempre acontece alguma coisa, ou com elas, ou com os parentes, ou com alguém próximo, para que tire elas de cumprir o ciclo. Então o diabo se levanta,
E nós precisamos ter os olhos do nosso entendimento aberto para isso, para compreendermos o momento, o tempo que o Senhor está nos dando. E este é o tempo, Igreja Nova Vida. Este é o tempo do Senhor para nós. Este é o kairós do Senhor, é o tempo do Senhor. É o tempo da oportunidade, é o tempo de dizer sim, é o tempo de falar eu quero. É o tempo de dizer, olha, me coloque aí nesse curso de reconciliação, porque eu vou fazer o discipulado e vou passar pelas águas e vou me batizar. Olha, me coloque aí, porque esse é o tempo para a minha vida, para mim me despertar. A pastora falava semana passada, né, e contou a experiência de Adriel, o chamado de Adriel. Toca violão. Adriel, quando era criança, eu comprei um violãozinho para ele, um violão de infantil. Dei para ele o violão. Aprendeu a tocar, sim ou não? Não, aprendeu não. Aprendeu não, largou o violão para lá. Você já deu algum brinquedo, alguma coisa na expectativa do seu menino? Vou pagar, vou investir. E foi igual fogo de palha. Sabe o que é a expressão fogo de palha? Foi um dia só, não foi. E o violãozinho ficou lá. O violãozinho ficou lá, depois ele fez um negócio desse violão, né? Tomou mais prejuízo do que nada, mais do que tudo. Eu deixei ele fazer, aí a mãe dele falou assim, mas você não vai fazer nada. O cara passou a perna dele, não, ele tem que aprender a negociar. Ele deu um violão e pegou um resto de um pedaço de guitarra, que nunca tocou nada, mas ele tem que aprender a negociar. Né? Mas houve um tempo da oportunidade. Houve um tempo que ele disse, sim, agora eu quero. Quantas oportunidades ele teve? Dos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantas oportunidades ele teve? Até chegar aos 12 anos, foi 12 ou 13, que o líder de louvor da igreja disse assim, vou dar uma escola de música. Então nós não podemos perder a oportunidade, porque a oportunidade é hoje, é agora. Amém? É agora. Não deixe passar a oportunidade. Deus estabeleceu esse tempo para a sua vida. E então Pedro e João olham para aquele homem e diz para ele, olha para mim. E eles olharam para ele. E ele então pede uma esmola. Porque para ele o que importava, por estar aí 40 anos, sem poder ter uma vida ativa, sem poder trabalhar, sem poder ter uma profissão. Ele era alguém que pedia esmola, visando a comida de amanhã. Deus não nos chamou para esmolas, irmãos. Deus não nos chamou para viver com o pouco, embora eu preciso ser grato pelo pouco, mas Deus não nos chamou para ficar na esmola, para ficar na mesmice. Deus nos chamou para algo diferente, para algo que vai trazer bênçãos para as nossas vidas em todas as áreas. E então Pedro olhando para ele, fitando os olhos, e ele olhava para eles atentamente, porque ele esperava receber alguma coisa. O evangelho de poder nos traz sempre algo novo todos os dias. Ah, pastor, mas eu estou ouvindo essas palavras já tem muito tempo, parece que estão se repetindo. Não. É porque o novo de Deus para você são essas palavras. Deus tem algo novo para você, você que não está conseguindo compreender que é o tempo da oportunidade, aí Deus usa um, Deus usa outro, Deus usa aquele culto, aquele outro, Deus vai usando a pregação, usando o outro, vai falando, porque é o tempo, é o evangelho de poder que transforma. Aquele homem queria alguma coisa, então Pedro disse para ele, olha, Pedro entendeu que ele estava ali pedindo esmola. Deus não te chamou para pedir esmola. Deus não nos colocou para pedir esmola, para ser um pedinte. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27, o Senhor estabelece ali como seria a minha vida, como seria a sua vida.
desde que nós permanecêssemos no propósito do Senhor. E aí Pedro e João entenderam isso, compreenderam isso, porque eles estavam vivendo o evangelho de poder. Há poucos anos atrás, eles estavam em um barco pescando, eram pescadores. Agora eles estavam diante de um quadro, diante de uma cena. E o que eles tinham para dar para aquele homem não era prata, não era ouro, não era real, não era dólar, não era euro, não era casa, não era uma cesta básica, não era uma consulta, não era um exame. O que eles tinham para dar é o evangelho de poder. É o evangelho que transforma, é o evangelho que muda, é o evangelho que liberta o encarcerado, é o evangelho que mudou a minha vida, é o evangelho que tem mudado a sua vida, que te colocou neste lugar melhor do que você era há 5, 10 anos atrás. E então Pedro disse para ele: olha para mim, olha para o evangelho transformador. Quantos de nós na caminhada nós perdemos o foco que deveríamos ser no evangelho transformador, no Cristo que transforma, e nós começamos a olhar para as pessoas, nós começamos a olhar para a instituição, nós desviamos o nosso olhar para fulano, para beltrano, para ciclano, e perdemos o contato, perdemos o olhar. É tanto que Pedro diz para ele: olha para mim. Olha para mim. Quantas pessoas estão esperando que você diga para elas: olhem para a minha vida, olhem para a minha família como era e como é hoje, olhem para quem eu sou hoje. Mas para mim pedir às pessoas, ou determinar, porque foi isso que Pedro disse, João, eu preciso ser como Jesus, eu preciso ser com Jesus. Eu preciso ter uma identidade transformadora. Eu preciso ser a pessoa que vende, que compra, que negocia, que tem amizade, mas que tem uma vida transformada, que tem uma identidade de cristão, de servo de Deus. Que entende a importância de viver o propósito. Que entende a importância de ter os valores do reino. Quais valores, pastor? Gálatas capítulo 5, versos 24, 25. Os valores que estão ali estabelecidos, os frutos do Espírito Santo ali estabelecidos, são valores. Amor, generosidade, gratidão, honra, submissão, excelência, são valores. Quantas pessoas dentro da sua casa estão esperando você falar para elas: olhe para mim, olhe para a minha vida, olhe para o que Jesus está fazendo na minha vida. É pouco? Pode até ser, mas para mim é muita coisa. Porque quando Pedro pediu para que aquele homem olhasse para eles, era para olhar para o poder transformador do Evangelho, para olhar para Jesus Cristo, para olhar para eles, para entender que Jesus, quando nós olhamos para Ele, quando nós fitamos os olhos dEle, quando nós colocamos a nossa vida dEle, tudo vai bem. Lembra da mulher que perdeu o filho, que morreu? E quando ela vai atrás do profeta, ela chega para o profeta, e o profeta então pergunta para ela: vai tudo bem? Aí, tudo jóia, tudo tranquilo, tudo bacana? Tudo bem, nós usamos a expressão, não é? Tudo bem, como é que você está? Tudo bom? A gente pode estar o caco que for. Como é que a gente responde? Tudo bem. Está bem? Não. Mas a gente não fala isso muitas vezes, não é porque a gente é uma pessoa de fé, como a mulher lá era de fé. Ela tinha uma linguagem de fé. É porque muitas vezes a gente é orgulhoso. E a gente não quer compartilhar com as pessoas o que a gente está vivendo, o que a gente está sentindo, porque a gente quer colocar e não é. Quantas pessoas estão esperando que você diga para elas: olha, eu tenho a solução para a sua vida.
Irmãos, quantas pessoas hoje saem de casa buscando uma solução para os seus problemas? É uma ilusão quando nós enxergamos pessoas nas ruas e elas estão felizes, sorrindo, passeando de mão dada, abraçado para lá e para cá. A maioria das vezes, irmãos, isso é fachada. Estão procurando algo para satisfazer, estão procurando algo para dar prazer, ou muitas vezes estão no celular, estão na internet procurando algo para preencher o vazio, olhando para algo para que isso possa trazer um alívio para amanhã, se colocar de pé e viver o dia e após dia. Mas quando nós olhamos para o Senhor Jesus, nós encontramos o Evangelho transformador, o Evangelho de poder. E Pedro insistiu para que ele orar, olha para mim, ele não olha para mim. E Pedro disse, olha, o que você quer, eu não tenho. Porque Pedro entendeu que ele queria dinheiro. Pedro disse, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Mas ele disse assim, o que eu tenho, eu te dou. Você tem um Evangelho transformador. Você tem um Evangelho de poder. Se você é cristão, você nasceu de novo. Se você disse sim para Jesus, você tem o poder transformador. Você tem o Evangelho que transforma. Você tem a palavra de sabedoria, a palavra de aconselhamento. Você tem a oração para repreender aquela obra, aquela situação difícil e mudar aquilo. E Pedro disse, olha para mim, olha para nós. Ele disse, olha, o que eu tenho, eu te dou. E Pedro então deu o poder do Evangelho transformador para a vida daquela pessoa. E mais de que depressa, Pedro pegou ele e colocou de pé. Porque o poder, o Evangelho de poder muda a nossa vida. Nos tira lá do lamaçal e nos coloca de pé. Amém? E nos coloca de pé. E aí então Pedro chamou, levantou ele pela mão e logo o problema que estava nele, logo consertou, diz o texto bíblico aqui, os pés dele, os tornozelos se firmaram. Era coxo dos pés. Se firmou os pés e ele começou a andar, começou a saltar, e Pedro então pegou ele pela mão, e aí Pedro entra no templo, Pedro entra pela porta formosa, Pedro entra na casa, porque era preciso levar ele para casa, era preciso levar ele para consolidar na casa, é preciso levar ele para a igreja, é preciso ir para a igreja, é preciso estar na igreja. E quando as pessoas olharam e viram, mas esse homem é aquele que ficou aqui, o outro disse, eu já venho aqui 10 anos e ele está aqui pedindo esmola. O outro disse, não, já tem mais de 20 anos, não, tem 40 anos que esse homem está aqui pedindo esmola. E diz o texto que eles ficaram admirados. Porque o poder, o Evangelho de poder, transformou aquela vida. Quantas pessoas não te dizem, mas se você é cristão fiel, elas estão admiradas com a transformação que há na sua vida, com o poder do Evangelho que tem entrado na sua vida. E mais do que isso, diz o texto que eles ficaram assombrados, porque não entenderam. Deus tem estabelecido os seus propósitos para nós. E um dos propósitos do Senhor é que a gente entenda a importância, a necessidade e o que faz o Evangelho de poder nas nossas vidas. O poder de Jesus não se compara a nenhum outro poder na face da terra. Amém? Glória a Deus. Vamos dar um louvor de palmas ao Senhor. Vamos nos colocar de pé. E eu gostaria que você orasse. E a gente tem usado muito a estratégia de orar pelos nossos irmãos, para fortalecermos os nossos irmãos. Porque às vezes alguns chegam tão abatidos,
Alguns chegam tão desanimados que eles não estão conseguindo se aprumar na fé, não estão conseguindo avançar na fé, porque não estão conseguindo compreender que o evangelho de poder é o evangelho que muda qualquer situação, que muda qualquer cenário. Não há cenário que Jesus não possa mudar, não há problemas que Jesus não possa resolver, não há impossível para o Senhor, há possível para mim. Eu e você, somos barrados pelas possibilidades. Tem coisas que nenhum de nós conseguíamos fazer, mas para o Senhor não. O Senhor é o Deus do impossível. A especialidade do Senhor Jesus é o impossível. Amém? Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. E nós vamos interceder. Você vai interceder por essa pessoa, para que o evangelho de poder mude a vida dela, para que o evangelho de poder desperte ela, para que o evangelho de poder cure a alma dela, para que o evangelho de poder possa transformar a vida dela, para que o evangelho de poder possa libertar ela, que o evangelho de poder possa ser luz para a vida dela. Comece a orar por essa pessoa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Comece a interceder por ela, a clamar a misericórdia, a graça do Senhor, para que o evangelho de poder, o próprio Jesus, possa fortalecer a vida dela, fortalecer a vida desse irmão, para que ele entenda o propósito, para que ele entenda o tempo, para que os olhos estejam no Senhor Jesus, para que os olhos estejam sobre o Senhor, no Senhor. Levante aí uma oração, ore por essa pessoa, ela precisa da sua oração, ela precisa do seu clamor. Vamos lá, gente, vamos orar, em nome de Jesus. Pode orar em voz alta. Coloque essa pessoa diante do altar do Senhor, ministre sobre a vida dela, né? Não nos prendamos a uma música, não nos prendemos a um cântico, mas ministre, peça ao Senhor, Senhor, visite o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, transforme, mude, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluias. Aleluias. Glórias, glórias a Deus. Glórias, glórias ao Rei. Oh, Senhor da glória. Senhor da glória. Oh, bendito e exaltado é o Senhor da glória. Oh, Senhor Jesus. Há poder no teu nome, há poder no teu evangelho, Senhor Jesus. Há poder, Senhor Deus, em nome de Jesus, meu Pai. Freie toda a obra do inferno que tem se levantado, Deus. Amarre o valente, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Faça a tua obra, Espírito Santo de Deus. Faça a tua obra, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Clamamos ao Senhor, ao poder que há no Senhor. Oh, Shei Marabalaba, Xerecanda Laba, Xerecanda Laba, Rabaxei. Oh, Rebalaba, Xerecanda Laba, Xerecanda Laba, Rabaxei. Oh, aleluias, aleluias, aleluia. Oh, aleluias, oh, aleluias. Oh, Deus da glória, oh, Deus da glória. Shei parabalaba, xerecanda laba, shei. Oh, aleluias, oh, aleluias, oh, aleluias, aleluia, Deus da glória. Senhor dos exércitos, Deus poderoso, em nome de Jesus, ó Pai, vai trabalhando nesse coração, meu Pai, vai quebrando as resistências que há, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, abençoe, Deus da glória,
Rompa com todo medo, rompa com todas as circunstâncias, porque Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Tu és fiel, fiel, meu Pai. Trabalhe nesse coração, trabalhe nessa vida agora, meu Pai. Traga a Tua bênção da libertação, a bênção da cura, do livramento, Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, aleluia. Oh, aleluias, 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 Deus. Faça a Tua obra nesses corações, meu Pai. Faça a Tua obra, Deus amado, que o Evangelho de poder penetre, que o Evangelho de poder cure, que o Evangelho de poder liberte, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor, meu Pai. Oh, che barabalaba, sere cantarama, chore balaba, se alaba, chore cantarabalaba, xere canta laba, xere canta laba, che. Oh Deus, confiamos no Senhor. Entregamos, meu Pai, todas as nossas vidas às Tuas mãos, meu Pai. Fechamos, meu Deus, as nossas vidas entregues ao Senhor, meu Pai. Tu és poderoso, Deus da glória. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ministra esse coração, Senhor. Ministra esse coração, ministra essa alma, ministra essa vida que está aqui nessa noite, meu Pai. Faça a Tua obra poderosa, meu Deus. Faça a Tua obra, Deus amado. Opera o Teu milagre, o Teu sobrenatural, Deus. Põe as Tuas mãos, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. A Tua presença, meu Pai, temos, ó Deus, a certeza, Deus, do poder que há na Tua palavra, no Teu Evangelho, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Oh Deus, faça a Tua obra. Opere o Teu sobrenatural, opere o Teu milagre. Opere, Senhor dos exércitos, oh Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh Deus. Oh, aleluia. Transforme, meu Pai. Transforme, meu Deus. Abençoe, meu Senhor dos exércitos. Mude os corações esta noite, Deus. Estabeleça o Teu propósito para nós, meu Pai. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor dos exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus. Estabeleça o Teu propósito, Senhor, para cada um aqui nesta noite. Que cada um entenda, Deus, o propósito que o Senhor tem, meu Pai. O quanto o Senhor tem pressa em estabelecer que nós nos posicionemos. E abençoe o Teu povo, meu Pai. Ao finalizar esses dias, meu Pai querido, que a Tua palavra, o Teu poder possa ter impactado, mudado vidas, transformado corações. Que haja um posicionamento, um alinhamento em o nome do Senhor Jesus. Entregamos a Ti cada irmão nesta noite, cada irmã. Cada pessoa que está aqui conosco desde a sexta-feira, os que não puderam vir hoje, que o Senhor os abençoe, meu Pai. Que eles possam se posicionar diante do propósito que o Senhor tem para cada um, Deus. E que possam viver como o Senhor e com o Senhor, numa nova identidade, vivendo o Evangelho de poder, em o nome do Senhor Jesus. Amém? Levante as suas duas mãos aos céus e diga assim: Senhor meu Deus, eu Te agradeço pela conferência, propósito. Senhor meu Deus, eu quero me posicionar como o profeta Isaías, dizendo: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. E agora que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso amado e poderoso Pai, e que as doces e ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, desde agora e para sempre. Amém. Celebre ao Senhor.